Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 19 de março e no resumido número 255, atrizes pornô ameaçadas por IA, adolescentes e a felicidade offline, seu carro conta tudo o que você faz para a seguradora, o chat GPT da música e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Eu sigo aqui fazendo um convite para você assinar a newsletter O Futuro Explicado, a newsletter do Resumido. É só você visitar resumido.ghost.io, Ghost é G-H-O-S-T. Eu também vou botar esses links nas redes sociais do Resumido. Você assina e passa a receber. Como eu venho falando, aproveita enquanto ainda é de graça. Eu estou esperando chegar a 2.000 assinantes antes de soltar o primeiro número. Estamos quase lá. Assina, hein? This morning, a new reason for parents to encourage their teens to unplug. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A new report finding nearly 3/4 of American teenagers say they feel happy or peaceful when they don't have their phones with them. É bem possível que você já tenha falado para um adolescente largar o telefone, tirar a cara da tela, aquele papo de ficar tempo demais online ou nas redes sociais faz mal para a saúde. E se você já fez isso, você pode saber que você tem razão e que até os jovens já estão concordando com essa afirmação. Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou que quase 75% dos jovens dos Estados Unidos dizem que se sentem mais felizes e tranquilos longe das redes sociais. Eles também reconhecem os benefícios que os smartphones podem oferecer, óbvio, né? Um estímulo à criatividade, ajuda no aprendizado, até para buscar um hobby. Só que apesar desses pontos positivos, a dependência tecnológica preocupa os pais, os educadores, os legisladores, que vêm tentando construir as leis que possam priorizar a qualidade de vida dos usuários numa luta ingrata contra o poder das Big Tech. Eu vi no Twitter um gráfico de uma outra pesquisa da Pew Research que ilustrava o grau de tendência para o pessimismo entre os estudantes do último ano do ensino médio nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Os dados estão separados por gerações, a dos baby boomers, a geração X, os millennials e a geração Z. Um estudo longo, né? O gráfico mostra um crescimento em sensações como a dificuldade em ter esperança pelo mundo e também questionamentos sobre haver um propósito para a vida diante da situação mundial. A cada geração, esse tipo de sensação aumenta. Isso aí sugere, então, um aumento do pessimismo entre os jovens. Essa percepção de uma piora do futuro sobe de 20% para 40% entre os boomers e a geração Z, que é de longe a geração mais pessimista desde o início dessa pesquisa. Não dá para dizer, óbvio, que a culpa disso tudo é da internet, mas é importante entender por que a geração mais conectada da história é provavelmente a mais pessimista. Uma reportagem da Wired sobre uma rede global de criminosos ajuda a explicar um pouco dessa sensação. Esses predadores sexuais operam nas plataformas mais populares entre os jovens, como o Discord, o Minecraft, o Roblox, e a investigação, que é uma colaboração entre a Wired, o Der Spiegel da Alemanha, o Recoder e o Washington Post dos Estados Unidos, revelou um ecossistema bem extenso que já vitimou centenas de crianças usando táticas como doxing, swatting e também assédio coordenado. O doxing, para quem não sabe, é quando você revela a identidade de alguém online, os dados onde a pessoa mora, qual é o nome dela, onde ela estuda e coisas assim que deixam ela vulnerabilizada. As mais de 3 milhões de mensagens de mais de 50 grupos de chats analisados identificou também vários subgrupos extremamente violentos com milhares de usuários em mais de 10 países. Neles, essas crianças são coagidas a cometer atos de violência contra si própria e contra outras, sendo até levadas ao suicídio. Apesar das plataformas estarem cientes aí desses grupos, parece que os esforços para acabar com esse tipo de grupo não têm tido muito sucesso. A organização National Center for Missing and Exploited Children observou um aumento significativo de menores coagidos a se autolesionar em 2023. A Miriam Al-Adib, que é uma ginecologista da Espanha,
descobriu imagens de deepfake da sua filha e de outras meninas nuas. As chantagens, o bullying que foi sofrido por essas vítimas gerou ataque de pânico, recusa para ir para a escola. Nos Estados Unidos também um caso bem parecido gerou uma ação civil e esforços para proibir a criação e a disseminação desse tipo de deepfake. Só que acontece que na maioria das vezes, os responsáveis pelas imagens falsas são outros adolescentes. Isso aí dificulta a responsabilização. Só que aplicativos como o Clothes Off, que são usados nesse tipo de ataque, não foram criados por crianças, né? A série em podcast Black Box, que foi produzida pelo jornal inglês Guardian, revelou conexões de pessoas na Bielorrússia com o Clothes Off e expôs também como a empresa usou fachadas em Londres para ocultar a identidade e operações financeiras, o que aumentou ainda mais a complexidade para rastrear os desenvolvedores do app e conseguir puni-los. A questão aqui não é demonizar a internet ou agir como se todos os problemas tivessem começado quando a gente ficou online. A discussão sobre o equilíbrio entre o uso e o abuso das redes sociais e também de outras plataformas que permitem interações online precisa acontecer. É fundamental definir um meio-termo saudável entre a hiperconectividade e a desconexão completa. Enquanto isso não acontece, o importante é você estar atento, acompanhar de perto as interações das crianças, estabelecer limites, porque não é realista você pensar que vai impedir um adolescente de estar online. Mas dá para ter algumas regras, né? A primeira, dizem os especialistas, é postergar ao máximo o contato com as redes sociais. E como eu ouvi numa entrevista com a psicóloga especializada em adolescentes Lisa Damour, no podcast It's Not That Simple, um grande primeiro passo é determinar que o telefone não entra no quarto. Só esse hábito já pode fazer muita diferença na relação do adolescente com a internet e com o estar online. Mas, para isso aí acontecer, é preciso dar o exemplo, né? E quase nenhum de nós aplica isso no dia a dia. Então, considere deixar o seu celular na sala quando chegar em casa para ver se muda esse comportamento. A indústria pornô, que quase sempre é uma das primeiras a experimentar com inovações online, também pode ser uma das primeiras a sofrer com o impacto da IA. A chegada de modelos hiperrealistas criados por IA permite agora que os usuários personalizem e até dirijam o conteúdo. As empresas do setor estão investindo em IA para gerar garotas dos sonhos, totalmente virtuais, né? Com isso, as atrizes encaram um futuro incerto, já que não só elas podem ser substituídas por modelos virtuais que beiram a perfeição do sonho de determinado usuário, como também elas podem sofrer com a criação de vídeos baseados nas suas performances sem o seu consentimento e sem receber nenhuma compensação. E assim, profissões que até outro dia eram consideradas intocáveis por avanços tecnológicos vão sendo impactadas num ritmo antes impensável. No Twitter, um usuário detalhou um golpe de 37 milhões de dólares no mercado de criptomoedas a partir de um perfil que era seguido pelo Kanye West. Uma usuária brasileira que era seguida pelo Kanye e saiu do Instagram resolveu reativar o seu perfil. E aí, para surpresa dela, ela percebeu que agora só o perfil dela e o do rapper Ty Dolla $ign eram seguidos pelo Kanye. Isso provavelmente aconteceu porque o perfil dela estava desativado quando o Kanye decidiu parar de seguir todo mundo, e quando ela reativou a sua conta, essa conexão foi refeita, né? Já que o Kanye nunca deixou de segui-la porque a conta não estava lá. Percebendo que ser um dos únicos 2 perfis seguidos pelo rapper, que tem 20 milhões de seguidores, deveria ter algum valor, ela decidiu vender o perfil. Acontece que o comprador trocou o nome e transformou o arroba para EA on Solana. EA é o apelido do Kanye West, inclusive é @YE, EA, o Instagram dele, e Solana é uma das principais criptomoedas. Esse perfil ficou então com cara de supostamente oficial de um token do Kanye West e o cara lançou uma criptomoeda. E aí quem viu o anúncio e foi conferir, viu que era um dos únicos perfis que era seguidos pelo Kanye e teve certeza que era verdade. E aí, num só dia, esse token movimentou 37 milhões de dólares e, num caso específico, alguém chegou a botar 106 dólares e conseguiu um retorno de 100 mil dólares. O golpe já desmoronou, mas dificilmente esse dinheiro volta para quem tomou o calote da moeda falsa. Eu tô curioso para saber o que acontece com essa brasileira, porque ela contou isso tudo no Twitter, que tinha vendido o perfil e tudo mais. Vamos ver se vai ter alguma responsabilização.
Não que a culpa seja dela, né? Quem também usa iscas digitais para angariar adeptos são as forças militares dos Estados Unidos. Segundo o Núcleo Jornalismo, eles estão utilizando jogos populares como Fortnite, Valorant em estratégias de recrutamento de jovens. Só a Marinha investe algo entre 3% e 5% do orçamento de marketing em esportes por ano. Essa prática já sofreu críticas e acusações de recrutamento antiético, principalmente por envolver adolescentes, né? Mas as interações com menores continuam sob o pretexto de aumentar a conscientização sobre as atividades militares. Em 1967, numa conversa num escritório em Tóquio, o Shigeshi Negishi teve a ideia que daria origem ao karaokê. Inspirado por uma brincadeira sobre o seu canto desafinado, ele imaginou como seria ouvir a sua voz acompanhada de uma trilha sonora. Ele então criou o Sparkle Box, reconhecido pela All Japan Karaoke Industrialist Association, que nome, como precursor mais antigo das máquinas de karaokê, mesmo que o Daisuke Inoue seja mais conhecido como criador do karaokê. O Shigeshi nunca patenteou a invenção, ele se dizia satisfeito com a alegria que ele trouxe ao mundo, e ele morreu essa semana aos 100 anos. A sessão plenária do Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira um ambicioso regulamento sobre o uso da inteligência artificial na União Europeia. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. O projeto de lei original, considerado inédito no mundo. Como você ouviu nesse trecho da reportagem da AFP, o Parlamento Europeu deu um passo importante na governança da inteligência artificial ao aprovar uma legislação que estabelece um marco regulatório que protege a democracia e os direitos individuais enquanto fomenta a inovação tecnológica. A regulação proíbe especificamente práticas de IA que invadam a privacidade ou ameacem a liberdade, como o uso não autorizado de dados biométricos e o reconhecimento facial indiscriminado. Aplicações de IA de alto risco também vão ser rigorosamente controladas e os sistemas deverão ser transparentes e sujeitos à supervisão humana. A legislação segue outras iniciativas europeias, como a regulação das Big Tech e a pioneira GDPR, e certamente vai influenciar regulações no mundo todo, como fez aqui no Brasil com o surgimento da nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O debate sobre regulação é urgente porque a tecnologia não vai esperar a gente decidir a melhor forma de regular. Uma pesquisa da Harris X para a Variety Intelligence Platform já aponta para isso. Segundo esse estudo, consumidores dos Estados Unidos têm dificuldade em diferenciar vídeos reais dos que são criados pela Sora, a ferramenta de criação de vídeos a partir de textos da OpenAI, que ainda não foi lançada publicamente. A maioria dos entrevistados errou ao identificar a origem dos vídeos e aqueles criados pela Sora enganaram 60% dos participantes. E se essa capacidade absurda de produção de imagens realistas em vídeo parece inexplicável, é porque, em parte, é mesmo. Numa entrevista para o Wall Street Journal, a Mira Murati, CTO da OpenAI, teve dificuldades ao tentar explicar de onde vinham os dados de treinamentos usados na Sora. CTO é a sigla em inglês para Chief Technology Officer, ou, em bom português, a chefe de tecnologia da empresa. Se alguém devia saber os detalhes sobre o treinamento da Sora, seria ela. Quando ela foi pressionada pela jornalista para responder se os vídeos publicados no YouTube, no Instagram, no Facebook foram utilizados no treinamento, a CTO da OpenAI foi bem evasiva e falou de maneira genérica sobre o uso de dados publicamente disponíveis e licenciados, sem especificar as fontes. Após a entrevista, foi confirmado que vídeos da Shutterstock, uma parceira da OpenAI, estavam entre os dados de treinamento do Sora, mas a hesitação em detalhar a origem dos dados mostrou a importância da gente ter formas legais de controlar e de entender o funcionamento dessas ferramentas. E se adiantando as polêmicas em mais uma temporada eleitoral que certamente vai ser muito afetada pelos avanços tecnológicos, o Google restringiu consultas sobre eleições 2024 nos Estados Unidos e em outros países no Gemini, que é o seu chatbot de IA. Segundo o TechCrunch, ao pesquisar sobre partidos ou candidatos políticos, o chatbot exibe uma mensagem pré-definida. Só que quem mora em países sem eleições esse ano pode perguntar sobre as eleições estrangeiras sem qualquer tipo de restrição. Obviamente, alguns usuários já descobriram formas de contornar o bloqueio, usando erros de digitação nas perguntas e assim conseguindo os resultados.
O objetivo da restrição das buscas é evitar a disseminação de informações erradas, o que é um objetivo nobre. Só que isso aí também serve de prova de que, sem regulação, a gente fica à mercê das decisões das Big Tech. A Suno promete ser o ChatGPT da música e permite que qualquer pessoa crie canções de nível profissional usando IA. Colaborando com o ChatGPT da OpenAI para gerar as letras, a Suno cria músicas a partir de pedidos feitos por texto. Você digita como é a música que você gostaria de ouvir e vai sair o resultado. Essa capacidade de gerar áudio, música de qualidade já nem espanta mais, mas certamente deixa os artistas ainda mais vulneráveis. A startup diz que quer democratizar a criação musical e defende que a tecnologia vai beneficiar artistas ao aumentar e facilitar a produção de músicas. O que produtividade e qualidade artística têm em comum, acho que nenhuma IA consegue responder. Apple e Google estão entrando em um acordo para integrar o Gemini, a IA do Google, nos iPhones. Que colaboração inusitada. A ideia é melhorar as capacidades de IA do iOS, já que a Siri até agora não deu conta do recado. Enquanto a Apple desenvolve seus próprios modelos de IA, funções mais complexas, como geração de texto e imagens, poderiam ser executadas na nuvem. Seria uma colaboração, como eu falei, bem inusitada entre as duas empresas concorrentes. E segundo relatos, a Apple também estaria conversando com a OpenAI sobre uma parceria. Parece que o Tim Cook está levando a sério o ditado: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Por falar em parcerias da OpenAI, a empresa fechou um acordo com o jornal Le Monde e com o grupo espanhol Prisa Media, proprietário do El País. É o primeiro acordo entre organizações jornalísticas europeias e uma empresa de IA que é anunciado publicamente. Os veículos vão contribuir com conteúdo para treinar modelos de IA, enquanto ganham acesso a tecnologias para desenvolver novas funcionalidades. Os acordos seguem um formato parecido com as parcerias feitas nos Estados Unidos e não tiveram os detalhes financeiros divulgados. Como referência, a colaboração anterior da OpenAI com a Associated Press incluiu um investimento de $5 milhões para apoiar o jornalismo local. Pasadena, na Califórnia, é o local do primeiro restaurante autônomo do mundo, operado por IA e com a mão de obra de robôs que preparam hambúrgueres. O Cali Express by Flip conta com quiosques de pedidos sem atendentes e com uma cozinha sem humanos. Segundo uma matéria da CBS, o formato é uma resposta à escassez de mão de obra no setor de restaurantes, com 62% dos proprietários relatando estar com falta de pessoal. Só que o motivo não é a falta de interessados, mas sim o aumento do salário mínimo para $20 por hora na Califórnia. Isso aí está fazendo os robôs parecerem mais interessantes do que humanos para os proprietários, e é uma conta que a gente já sabe não vai fechar. A narrativa da automação como a melhor forma de melhorar a qualidade do trabalho oculta também um detalhe importante. A IA depende do trabalho humano. Contrariando essa ideia de tornar os trabalhadores obsoletos, a inteligência artificial de hoje aponta para um futuro onde os trabalhadores vão ser substituídos por outros trabalhadores piores remunerados, afetando a segurança no emprego e também os direitos trabalhistas. Na prática, a automação só está mudando o trabalho mal remunerado de lugar. O restaurante que antes operava com dezenas de trabalhadores precarizados agora pode ter um número bem menor de funcionários, ainda mais precarizados, trabalhando ao lado de robôs. As modern cars become ever more sophisticated pieces of technology, they've begun sharing information about their drivers. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. My colleague Kashmir Hill explains what our cars now know and what this means for our lives. O New York Times publicou uma reportagem detalhando como montadoras de carros estão compartilhando dados detalhados sobre o comportamento de condução dos motoristas com as companhias de seguros. O resultado é óbvio, um aumento no preço dos seguros. Se você ouve o resumido desde o início, você deve lembrar que eu falei lá atrás que seria exatamente isso que iria acontecer quando as seguradoras tivessem acesso aos nossos dados ultra detalhados. Eu me referia, na época, a seguradores de saúde, aqui a gente está falando de carros, mas é uma progressão lógica, é só questão de tempo. Segundo o New York Times, a empresa LexisNexis compra os dados das montadoras, analisa todos os aspectos da condução, como acelerações rápidas, frenagens bruscas, velocidade,
para criar perfis de risco dos consumidores. Um motorista de Seattle ficou surpreso quando ele viu que o seguro, de um ano para o outro, aumentou 21% sem nenhum motivo aparente. Ele não tinha se envolvido em nenhum acidente, nem nada que indicasse que ele era um risco maior. E depois de pesquisar, esse motorista conseguiu uma cópia do relatório produzido pela LexisNexis que detalhava cada viagem feita no seu Chevrolet Bolt nos últimos 6 meses. Apesar de ele não ter tido nenhum incidente relevante, a nota que foi dada ao seu perfil pela LexisNexis influenciou negativamente a sua avaliação de risco e, consequentemente, o custo do seguro. O relatório que a LexisNexis é obrigada a fornecer incluía data, duração, distância, incidência de comportamentos de condução arriscados, só não revelava os destinos. Enquanto as empresas têm mais e mais acesso aos nossos dados, a gente tem cada vez menos forma de acessar os dados das Big Tech. A Meta anunciou que vai encerrar a operação da ferramenta CrowdTangle em agosto, diminuindo ainda mais a transparência sobre o funcionamento dos algoritmos das redes sociais da Meta, como o Facebook e o Instagram. Esse fechamento deve afetar diretamente jornalistas e pesquisadores que usavam os dados do CrowdTangle para fazer análises dos conteúdos distribuídos em redes sociais. O CrowdTangle foi comprado pela Meta em 2016 e facilitava o monitoramento do conteúdo no Facebook e no Instagram. A empresa alega que o término está ligado a mudanças regulatórias e promete que vai focar em novas ferramentas de pesquisas. De acordo com o Núcleo de Jornalismo, a decisão é um ponto final numa série de ações que já vinham sugerindo o fim do CrowdTangle, incluindo a dissolução da equipe responsável em 2021 e a saída do CEO Brandon Silverman. No Twitter, o Sérgio Spagnuolo deu um bom panorama de como estão as coisas em outras plataformas. Nas palavras dele, o Twitter fechou a sua API, cobra uma fortuna por ela, o Reddit também, o TikTok e o Kuai limitam muito quem acessa seus dados, os limites da API do YouTube são muito baixos e a gente está entrando num momento de apagão de dados das plataformas digitais. Isso aí não é nada bom. O TikTok pode estar pensando em lançar um app de fotos para concorrer com o Instagram. De acordo com o portal Terra, alguns códigos no APK mais recente do TikTok sugerem que a ByteDance planeja lançar um aplicativo focado em fotografias. Seria uma baita reviravolta, né? O TikTok foca em vídeos curtos e destrona o Instagram, que copia o formato e foca seus esforços no Reels, retoma a liderança de downloads e agora o TikTok vai publicar fotos, sendo que ninguém está vendo foto em lugar nenhum. Não estou nem entendendo essa lógica. Os países da União Europeia chegaram a um acordo sobre uma nova legislação para melhorar as condições de trabalho nas plataformas digitais. Segundo o Globo, o acordo busca beneficiar mais de 28 milhões de trabalhadores da economia de plataformas na União Europeia, oferecendo mais direitos e proteções sem prejudicar o desenvolvimento das plataformas. Agora esse acordo vai para votação no Parlamento Europeu, onde ele também deve ter apoio, e a legislação é uma resposta à crescente demanda por regulação do trabalho em plataformas digitais que começou em 2021. Por aqui, a gigante colombiana de entregas, Rappi, começou a cobrar uma taxa semanal dos entregadores no Brasil, o que piora ainda mais as condições de trabalho. De acordo com a Rest of Road, a Rappi está cobrando R$12 por semana dos entregadores para usar o aplicativo. E esse movimento pode incentivar os trabalhadores a migrarem para o iFood, o que vai reforçar que já é quase um monopólio da empresa no mercado de entregas brasileiro. Essa iniciativa reflete uma mudança maior nas plataformas de trabalho por aplicativo que estão sob pressão para gerar lucro. Trabalhadores e especialistas consideram a taxa abusiva, mas a Rappi justifica a cobrança como parte da sua fusão com a Box Delivery, prometendo benefícios que alguns entregadores ainda aguardam para ver. É isso aí, vai aguardando. A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou um projeto que obriga celulares e dispositivos fotográficos a emitirem som ao capturar fotos ou vídeos. A intenção é dificultar violações de privacidade. Aquelas fotos que algumas pessoas gostam de tirar sem a outra pessoa saber, escondido, já que com um som que emula, por exemplo, o barulho do obturador de uma câmera analógica, aquele barulhinho, não pode ser desativado. Na Coreia do Sul e no Japão já funciona assim.
O episódio não acabou ainda não, hein? Tem as dicas de ver, ler e ouvir, mas antes disso eu queria divulgar as redes sociais do Resumido. @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e também no Threads, youtube.com/resumido, @URBEURB no Twitter. Você me encontra em todas essas redes sociais para acompanhar o Resumido no dia a dia. Tenho atualizado bastante. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e é um canal pra gente se falar. Look, you've had a good career. I don't think you're a big bad master spy. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Reality. Disponível no Max, Reality é baseado nos áudios do interrogatório da veterana da Força Aérea dos Estados Unidos que vazou documentos secretos sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 para o site The Intercept. O filme conta com uma interpretação excelente da Sydney Sweeney como Reality Winner, que nome, a veterana que acabou recebendo a maior pena por algo do tipo na história. Lendo mais sobre o caso, eu descobri que uma das principais provas contra a Reality foram os códigos únicos que são embutidos em qualquer impressão a laser feita pelas principais marcas de impressora. Eu nem sabia que isso existia, eu fiquei pasmo lendo sobre como funciona esse mecanismo que basicamente esconde marcas minúsculas em todas as impressões em diversas partes da página, supostamente para combater a falsificação de dinheiro, mas como a gente vê aí pelo caso da Reality, pode ser usado para muito mais. O Vampire Weekend se prepara para lançar um disco novo, Only God Was Above Us, o primeiro deles desde 2019. Essa que você está ouvindo é Classical, é a terceira faixa lançada até aqui, todas estão bem boas, e da leva de bandas lá do fim dos anos 2000, início dos anos 10, o Vampire Weekend é uma que envelheceu muito bem, né? Eu não esperava isso na época não, apesar de adorar a banda, vi ótimos shows deles no primeiro disco ainda, foi bem divertido, e agora eles estão ressurgindo aí com mais um bom disco. É bom, né? Às vezes novidade cansa, é bom ouvir uma banda que você já conhecia, quando eles ainda estão acertando. Nesse episódio você ficou sabendo que adolescentes são mais felizes offline, que carros estão coletando dados sobre motoristas e sendo vendidos para seguradoras, que a Sora gera vídeos beirando a perfeição, que o ChatGPT da música vem aí, soube da regulação da IA na Europa, do golpe de cripto usando o nome do Kanye West, que estrelas pornô estão ameaçadas por IA e muito mais. Se você gosta do Resumido, é o que eu te peço sempre, você pode ajudar recomendando para mais gente. Isso ajuda demais o programa a ir mais longe e eu a lutar contra os algoritmos, né? Você também pode ajudar curtindo, assinando, seguindo, dando 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se for na Apple Podcasts, também dá para deixar uma resenha e manter o Resumido em primeiro lugar. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.